2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Aleluia, glória a Deus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, palavra maravilhosa, palavra poderosa é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Vemos aqui falando sobre o ministério da reconciliação, e através desta palavra que lemos, nós vemos o propósito de Deus para a humanidade. Nós vemos que, aleluia, Isaías profetizou em Isaías capítulo de número 7 e o versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Então Isaías profetizou sobre o Emanuel. Aleluia, profetizou que uma virgem conceberia um filho e o seu nome seria Emanuel. Aleluia, Deus conosco. Aí eu vejo nesta mensagem, meus irmãos, que muitas pessoas neste mundo dizem: Deus é comigo, somos filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus, mas isso não é uma verdade. Só é filho de Deus aquele que o recebe. Estes são feitos filhos de Deus. Aqueles que reconhecem a divindade de Cristo, que reconhecem que Cristo é o nosso Senhor. Então, quando aquela pessoa, aleluia, reconhece isso e aceita Jesus, este é feito filho de Deus. Antes disso, é criatura. Aleluia. E criatura não tem parte da herança. Quem tem parte da herança é o filho. Aleluia. O filho que tem parte da herança. E vemos que a palavra, quando fala Deus conosco, Emanuel, que significa Deus conosco, todo mundo quer ter este Deus consigo. Todo mundo quer ter este Deus, aleluia. Mas para de fato ser Deus conosco, Jesus tem que permanecer em nós e nós nele. Porque Jesus disse: Pai, naquele dia saberão que nós estamos nele e eles em nós. Aleluias. Saberão que nós estamos nele e neles em nós. E de fato, Cristo tem que estar em nós e nós temos que estar nele também. Aleluia. Para que de fato, meus irmãos, esta palavra se cumpra, Deus conosco. E como eu vou ter de fato desta comunhão com Cristo, irmão Elton? Buscando da palavra de Deus. Buscando na palavra de Deus. Porque, aleluia, às vezes buscamos, meus irmãos, em tantos lugares uma resposta. Buscamos em tantos lugares uma revelação, algo, uma resposta para as nossas vidas. Mas nós vemos que a resposta para nós está aqui, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Deus revela através da sua palavra, Deus fala conosco através da sua palavra diariamente. Deus vem com esta palavra, esta revelação pessoal para cada um de nós a cada momento. Mas para isso nós temos que nos achegar a Deus. O próprio Senhor diz: achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Aleluia. Então quando nós achegamos a Ele, Ele nos achega a nós. Quando nos aproximamos de Deus, o Senhor está ali de braços abertos para nos receber. Aí de fato nós podemos dizer: Deus conosco, Deus está conosco. Mas hoje em dia não vemos isso. Não. Muitos dizem: Deus está comigo. Às vezes vamos evangelizar uma pessoa: não, Deus está comigo. Só que às vezes tem pessoas que a pessoa não tem prazer de ir para a casa de Deus, foge. Quando um crente chama para ir para um culto, a pessoa foge. Quando fala de meditar na palavra de Deus, não é isso, não é para mim não. E vemos isso até com crentes mesmos. Pessoas que dizem: mas sabe como é, irmão Elton? É difícil para mim.
é muito serviço, daí eu trabalho, daí eu chego do trabalho cansado, né? Daí é difícil para mim ler a Bíblia, o tempo é muito corrido. Mas daí, meus irmãos, se nós formos olhar para esta pandemia, 2 anos de pandemia, teve o lockdown que foi quantos meses? Uns 6 meses em casa. Aí vai ver se essa pessoa que falou que não tinha tempo, se ela arrumou tempo para ler a Bíblia. Aí você entende que o problema não é o tempo. O problema somos nós que temos que reconhecer as nossas falhas. Que temos que reconhecer, meus irmãos, que nós estamos a cada momento ali, estamos nos afastando muitas vezes do Senhor. Estamos nos apegando a coisas superficiais. Estamos deixando o principal, a Bíblia Sagrada de lado. Estamos deixando o principal, a comunhão com Deus de lado. Aí nós podemos dizer, Emanuel, Deus conosco. Mas de fato, para o Senhor estar conosco é o que eu volto a dizer. Cristo tem que estar em nós e nós nele. Temos que ter esta comunhão, que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós lemos em 2 Coríntios acerca do ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17, versículo 18 a seguir. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aí o Senhor me trouxe um tema ao meu ser, aleluia, sobre a mensagem, sobre o propósito de Deus sobre as nossas vidas nessa terra. Qual o principal propósito de Deus para mim, para ti, meu irmão? É a salvação, é nos reconciliar com Deus. Porque, aleluia, o que Jesus fez vindo a essa terra? Jesus vindo a esta terra, ele nos livrou da ira de Deus. Oh, meu Deus! A ira do Senhor estava sobre todos nós. Estávamos condenados. Aleluia! Mas Jesus, ele veio e morreu. Jesus veio por espontânea vontade. Ele se ofereceu sacrifício vivo por nós. Ele ofereceu o seu corpo. Morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Através do sacrifício de Cristo, a ira de Deus se cessou sobre as nossas vidas. O ministério da reconciliação. Isso é o principal propósito, irmãos. O principal propósito. Cura divina, Deus cura. Deus é maravilhoso para curar. Deus é maravilhoso para libertar. Mas não deixemos que tais coisas venham estar acima desse principal propósito. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, o principal propósito... irmão Elton, o principal propósito de Paulo, de Deus ali, quando Deus estremeceu aquela prisão, livrou Paulo e Silas, o principal propósito era livrar Paulo e Silas daquela prisão, que eles estavam presos. Não. O principal propósito qual era então, se não era isso, livrar eles daquela prisão? Qual que era, irmão Elton? A reconciliação. A palavra vem nos dizer que Paulo e Silas ali naquela prisão, eles oravam e cantavam ao Senhor. Perto da meia-noite estremeceu tudo, os alicerces daquela prisão. As cadeias de todos os presos foram abertas. E o carcereiro, no que acordou, viu que não tinha mais ninguém nas prisões. O carcereiro falou, meu Deus, agora fugiu todos os presos, o jeito é eu me matar. Mas ali, Paulo ali fala, não faça tal coisa. Estamos todos aqui. Aí aquele homem disse, o que eu vou fazer agora? Aí Paulo disse, olha, crê e será salvo, tu e a tua casa. Pega aí essa mensagem, será salvo tu e a tua casa. Deus tinha um propósito naquela prisão. Que lábia sévia. E o propósito principal, meus irmãos, não era Paulo e Silas ser livres daquela prisão, mas o principal propósito era a salvação chegar para o carcereiro, a salvação chegar para aquelas pessoas que estavam naquela prisão. Deus tem um propósito em todas as coisas. Talvez você não está entendendo o que você está passando, mas Deus, através do que tu estás passando, Deus tem um propósito de trazer esse ministério da reconciliação, ou seja, trazer a salvação para o teu familiar, para o teu tio, para a tua tia. Aleluia, tem crentes que estão me ouvindo nesta noite, você tem passado uma luta tremenda, você, aleluia, não tem feito o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, e o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? Você cumprir o propósito. Quer de ser canal de bênção, quer de ser uma pessoa usada nas mãos do Senhor para que pessoas venham receber a salvação.
Aí nós ficamos presos, meus irmãos, nos nossos ideais, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, e esquecemos que Deus tem um principal propósito, que é a salvação para as almas. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta conquistarmos muitas coisas nesta vida e perdemos a salvação? O que adianta fazermos tantas coisas nesta terra e as almas perecendo? Ei, aqui o Senhor está falando nesta noite sobre a vida eterna. O Senhor está falando nesta noite também sobre a condenação eterna. Os dias estão se findando, Jesus está vindo aí. E o que será das almas sem Cristo? Nós vemos hoje um evangelho aí no Brasil, no mundo. As pessoas anunciam tudo menos a Jesus. Falam de tudo, falam de muitas questões, coloca tudo ali. Casa, carro, prosperidade, cura, tantas questões. E Cristo fica lá embaixo, a salvação fica em último. Mas vamos inverter isso aí. Cura divina é maravilhoso, Deus cura. Deus abençoa, Deus prospera, Deus prepara casamento, Deus restaura a família. Mas vamos colocar em cima de tudo isso, salvação. Mensagem da cruz, vamos colocar acima de tudo, meus irmãos. Cristo não morreu aqui à toa nesta terra. Cristo não veio aqui nesta terra para nós vivermos o evangelho superficial, vivermos um evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade. Cristo não veio aqui para nós criarmos nossos castelos aqui nesta terra. Não, meus irmãos. Cristo, ele veio num propósito. Ministério da reconciliação, salvação de almas, vida eterna. Vida eterna. Quando se fala disso, a vida eterna, muitas vezes pessoas ficam cabisbaixas. Quando se prega a vida eterna, quando se fala Jesus está voltando, pessoas abaixam a cabeça, pessoas entristecem. Por quê? Por quê? Se Deus está conosco, nós não almejamos estar com Cristo? Se Deus é Emmanuel, Deus conosco, nós não almejamos ver ao nosso mestre? Meus irmãos, para pensar, pega uns louvores antigos aí para você ver. Louvores antigos, Senhor, como eu almejo a minha pátria. Os louvores antigos, eu não vejo a hora de estar contigo. Às vezes nós pegamos os louvores antigos, eu voarei, estarei com Cristo, minha cidade, cidade santa. Agora pega os louvores de hoje, meus irmãos. Mudou tudo. Mudou tudo o propósito, aleluia. Mudou tudo o foco. Eu não estou dizendo no geral os louvores, não. Tem muitos louvores bonitos hoje em dia. Não estou aqui falando, né? Mas mudou muito o propósito hoje. Mas Jesus não mudou o propósito dele. O foco não mudou. O foco continua sendo o ministério da reconciliação. O propósito de Jesus continua sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo. Hoje mudou tudo, mudou muita coisa. Hoje as pessoas vão na igreja, qual o pregador que vai pregar hoje? É o rapazinho lá? Não, outra hora. Eu esqueci, eu tenho uma coisa para fazer hoje à noite. Mas ali, amanhã eu venho no culto. Quem vai pregar amanhã? Aleluia. E tá assim. Parece que posso até ver quando Jesus estava ali pregando. Jesus falava com autoridade, as pessoas olhavam e falavam, olha, mas não é esse o carpinteiro, o filho de José? Não é esse o carpinteiro? Porque aqueles homens conheciam a infância de Jesus, que Jesus trabalhava com teu pai na carpintaria. E eles não conseguiam ver ali Jesus, uma pessoa comum ali, com os olhos físicos, uma pessoa comum. Viram Jesus crescendo ali, trabalhando com seu pai na carpintaria. Eles não conseguiam acreditar que era o Jesus carpinteiro que estava pregando, que estava ali com palavras tão poderosas. Era comum demais. E hoje as pessoas vão para a igreja e ficam observando. Às vezes falam, nossa, aquele irmão lá que está pregando é comum demais, não pode ser real. Não pode ser Deus ali. Imagina, aquele irmão. Não pode ser não. Aquele irmão que estava lá nas drogas, aquele irmão que... aleluia, que tinha uma vida tão errônea, não pode ser ele não. Impossível. Aquele irmão lá, aquela irmã que não sabe nem falar direito, não pode ser ela, não pode ser. O carpinteiro, não. E vamos seguindo assim, meus irmãos, nós escolhemos quem nós queremos ver lá no altar pregando. Escolhemos a mensagem que queremos ouvir. Senhor, eu quero ouvir você falar que vai me abençoar. Mas como Deus vai abençoar? Como vai ser Deus conosco se nós não queremos receber a Jesus? Tem pessoas que dizem, a minha vida está andando tudo para trás, está tudo tão estranho.
Tá tudo tão estranho, eu não estou entendendo nada. Ei, nós estamos meditando na palavra? Não, irmão Elton, mas deixa eu terminar de falar. Minha vida tá muito estranha. Mas você já aceitou a Jesus? Não, deixa eu falar um pouquinho, irmão Elton. Eu tô dando dízimo, eu tô dando oferta na igreja. Né? Eu vou lá na igreja lá, e parece que nada muda. Mas eu volto a dizer, você está meditando na palavra? Você já aceitou a Jesus? Você recebeu Ele em teu coração? Porque, meus irmãos, a palavra vem nos dizer que aquele que está em Cristo, ele não se embaraça com coisas dessa vida. E digo mais, na palavra de Deus vem nos dizer, aleluias, que nós que temos o Espírito Santo, nós temos o entendimento, nós temos o discernimento das coisas. Nós que temos a palavra em nosso ser, nós quando passamos uma luta, nós compreendemos pela palavra o que nós estamos passando. As dificuldades que passamos na vida, nós entendemos pela palavra. A palavra, meus irmãos, é que nos consola, a palavra é que nos transforma. A fé vem pela palavra. Não tem como a pessoa dizer, eu tenho fé, eu tenho uma fé tremenda, e não ouve da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. Então nós temos que entender. Muitas vezes questionamos, muitas vezes saímos da igreja. Isso que a pessoa diz, eu estava ali ofertando, estava ali ajudando na casa de Deus e tudo virou do avesso. Vou sair da casa de Deus, vou sair, vou dar um tempinho. Nem sei para onde eu vou dar um tempinho. O que aquela pessoa está fazendo? Aquela pessoa de fato não recebeu a Jesus, não é Deus conosco, não, ela não recebeu de fato a palavra na vida dela. Porque quem recebe a palavra, este é feito filho de Deus. E quem é filho não se aparta do Pai. Quem é filho não se aparta da presença de Deus. Então, meus amados, que possamos nos analisar. Possamos contemplar o evangelho que temos visto. O evangelho que já não... Quando se anuncia o evangelho, não se anuncia Jesus Cristo e a salvação. Hoje anuncia, olha, vem aqui para a casa de Deus que vai ter cura, vai ter milagre. Vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter restauração. Deus vai te dar muitos bens materiais. E se der, a pessoa anuncia que vai ter Jesus Cristo lá e vai ter salvação de almas. Está errado isso. Estamos invertendo os valores, estamos invertendo as coisas. Estamos invertendo. E de fato nós precisamos pregar. Eu vejo Paulo, os apóstolos, o principal assunto de Paulo era falar de Jesus Cristo. Paulo sempre, onde Paulo pregava, sempre tinha um modelo da pregação. Era falar sobre Jesus, convinha, falar sobre os sinais, sobre os que profetizaram sobre a vinda de Jesus, falar sobre Jesus que veio, morreu por nós, e em seguida Paulo anunciava sobre a salvação. Paulo, esse era o principal assunto, a pregação de Paulo, dos discípulos, dos apóstolos, era a principal pregação. Quando Paulo ali em Atenas foi querer mudar um pouco a pregação, não teve muitas conversões. Então vemos que o principal que deve ser anunciado, o principal é a mensagem da cruz. Volto a dizer, Deus tem cura, se Ele quiser te curar, Ele te cura agora. Deus tem restauração, Deus tem libertação, Ele pode fazer tudo isso, mas tenha em primeira a vida eterna, ministério da reconciliação. Você que não aceitou a Jesus, aceite Ele. Não é por força nem por violência. Eu não vou ficar aqui insistindo, falando para você que se você não aceitar, vai acontecer isso, aquilo. A palavra já disse, quem não tem a Jesus, esse já está condenado. Eu deixo aqui a escolha para ti, aonde você quer passar a tua vida eterna. Eu vou dar um tempinho, irmão Elton, então fica aí no seu tempo, aleluia. Eu não sei do teu amanhã. Não, eu não sei do teu amanhã. Deus sabe do teu amanhã. Se é hoje a última chance tua ou se não é. Mas como eu disse, não é por força nem por violência. Nesta noite eu te anuncio a Jesus Cristo. Eu anuncio a Jesus dizendo para ti, como certa vez eu ouvi uma mensagem. Se você perder a saúde, você não perdeu tudo. Se você perdeu um carro, você perdeu algo, mas não perdeu tudo. Mas se você perder a salvação,
de fato você perdeu tudo. Porque quando se falamos da salvação, é onde estaremos para todos sempre. Eternidade não é 1000 anos, não é 10.000 anos, não é 1 bilhão de anos, não é 1 quatrilhão de anos. Eternidade é eternidade. Eu venho lhe anunciar nesta noite Jesus Cristo, aquele que morreu para trazer a reconciliação. A ira de Deus estava sobre nós, a ira de Deus estava sobre a humanidade, mas Jesus Cristo veio e trouxe a reconciliação através do derramamento do seu sangue. E nesta noite eu lhe anuncio a Jesus. Aceite a Ele, você que não aceitou, reconcilie com Ele, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Não é por força nem por violência, mas você que recebeu essa mensagem e deseja aceitá-lo, esse é o momento, essa é a hora. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.